Olá! Hoje vamos conhecer a história de Luísa Fiorese, que aos 15 anos foi surpreendida com câncer no fêmur e quase teve a sua perna amputada. Em meio ao desespero, a sua família se uniu na fé e na oração, sempre com pensamento positivo durante todo o tratamento. Hoje vamos assistir a história de superação de Luísa. Bom, meu nome é Luísa Guiço Fiorese, eu tenho 20 anos, sou estudante de jornalismo e eu tive câncer com 15 anos. Então, eu fui uma criança muito ligada à igreja sempre, porque todos os meus familiares são descendentes dos imigrantes italianos que vieram, então eles trouxeram essa cultura desde lá. Minha cidade tem cerca de 25 mil habitantes e todo mundo é muito ligado à religião católica, a gente sempre participou disso. Eu fiz batismo, primeira eucaristia, crisma. A minha relação com a igreja sempre foi de ir à missa assim com os pais, mas eu nunca tive uma intensidade assim com Deus comigo, sabe? Até eu participar de um retiro, que foi quando eu tinha 14 anos. Foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque foi antes de eu descobrir a minha doença. E até então eu não fazia ideia de qual era o propósito de Deus na minha vida, né? E lá eu pude ter uma ligação com Deus muito forte. Descobri muitas coisas, descobri que eu tô aqui para fazer alguma coisa, que eu tenho um propósito e ia acontecer alguma coisa na minha vida, eu estava sentindo isso. Eu descobri a doença eu comecei a sentir dor no joelho, né, que foi na parte do fêmur. E eu achei que fosse questão de jogo, porque eu jogava handball antes e achei que fosse tendinite, alguma coisa assim. E aí procurei o médico para tratar, porque eu ia ter uma competição logo depois. E aí descobri, assim, que tinha um tumor e que provavelmente era maligno. E aí, assim, dá aquele choque, né? Eu não fazia ideia do que ia ser minha vida a partir daquele momento. Mas, assim, a gente tentei encarar com naturalidade. E em nenhum momento eu achei que eu realmente fosse morrer, sabe? Foi um tratamento muito intenso, muito forte. Mas mesmo assim, alguma coisa me dizia que não ia acontecer nada de ruim. Assim que eu descobri tudo, que eu recebi o laudo, né, eu fui até o consultório e ele disse que no estágio que estava já era pouquíssimo provável que a gente conseguiria manter a minha perna. E aí, enfim, aí continuou o tratamento, eu fiz a quimio, eu fiz rádio, e aí a gente conseguiu murchar um pouco o tumor e aí eu só tirei o meu osso. Eu lembro que o que mais me deixou triste foi o fato que eu não ia poder mais jogar, porque foi a única coisa que veio na minha cabeça na hora. Estava muito inserida nessa coisa de jogo, eu gostaria de seguir a carreira profissional, mas aí eu só conseguia pensar nisso, que eu não ia poder mais jogar, porque eu achei que se eu conseguisse manter a perna, tipo do jeito que está hoje, que eu tenho só uma prótese de osso, eu ia poder continuar, ia voltar, ia só passar para o tratamento e ia voltar depois. E aí a gente fez uma cirurgia para retirar todo o meu fêmur, parte do joelho, parte da tíbia, e aí eu colocaria uma prótese de titânio no lugar. E aí a partir de então a minha vida assim mudou completamente. Eu tenho algumas limitações, não consigo subir escada direito, eu manco. Então assim, são coisas que antes a gente fazia tranquilamente, né? A gente não dá valor a esse tipo de coisa, mas que hoje eu sinto falta, sabe? Eu vejo que é comum, mas é tão banal para algumas pessoas, mas para mim faz tanta falta. Olha, do início do tratamento até o final foram 10 meses. Foi de janeiro até outubro, novembro. Nessa cirurgia que eu tiraria o osso e colocaria a prótese, era uma cirurgia muito intensa, durou 9 horas de cirurgia. Então assim, eu precisaria de 15 bolsas de sangue para repor durante o procedimento, se fosse preciso, né? E aí, até então, eu estava só na minha família mesmo, já tinha conseguido alguns doadores. E como eu
meio que cresci nas redes sociais, né? Como a minha cidade é muito pequena, eu acabei ficando conhecida por todo mundo. Tanto da minha cidade, como do sul do estado, lá que... Enfim, aí eu resolvi fazer uma campanha na internet. Eu soube que estava com falta de sangue no reservatório do Hemóis, que é o órgão que coordena sangue lá no Espírito Santo, e aí eu resolvi fazer essa campanha mais assim, eu vou arrecadar para mim, mas se conseguir mais, ótimo, porque tá precisando realmente. E aí no dia da cirurgia, quando eu voltei, veio uma moça do centro do hospital, assim, da administração, e ela veio me parabenizar minha mãe, me agradecer. Ela só agradeceu, eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo. Ela falou assim, não, você conseguiu 235, se eu não me engano, foi um número próximo a isso. Você conseguiu 230 bolsas de sangue para o hospital, isso está salvando muita gente, tá? Então assim, eu realmente acho que precisei de uma ou duas. A relação dos meus pais com a igreja foi assim, foi uma coisa muito bizarra quando aconteceu isso, porque meu pai era alcoólatra. A gente sempre foi ligado a gente sempre ia à missa, por exemplo, mas a gente nunca tinha uma convivência, nós três, assim, como eu sou filha única dos meus pais, nunca tinha uma coisa nós três, assim, com Deus, sabe? Então, como eu disse, meu pai era alcoólatra e aí a partir de então, ele decidiu que nunca mais colocaria uma gota de álcool na boca e tá até hoje, nunca mais. E a nossa família mudou completamente a partir disso. E com isso, o vício é uma coisa muito complicada, né? Então, para ele sair desse vício e ainda estar passando, vendo a filha na situação que estava, ele se apegou muito, 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 muito na igreja, assim. Tipo, acho que até demais do que deveria, ele entrou em depressão total, ele só sabia ficar na cama e rezar. Rezava, sei lá, uns 10 terços por dia. Na minha pior fase do tratamento, eu estava com uma febre de uns 42 graus, por exemplo. Eu estava na minha cidade e tinha porque eu fazia tratamento em outra cidade. Então, assim, eu tinha convulsões e aí eu tinha que ir direto para outra cidade. E aí me deu, assim, uma coisa na cabeça, eu não sei porquê, não sei de onde veio, que eu tinha que comungar. Fazia muito tempo que eu não comungava. E aí eu estava, assim, debilitada demais, demais, demais. A minha mãe foi de carro até a igreja, chegou lá, estava tendo festa, acho, de São Pedro. Aí a gente achou um ministro, do nada a ministra falou, não, eu vou dar um jeito. Ela foi lá, pegou a hóstia e a gente eu consegui comungar. E depois disso parece que me deu uma calma, assim, por dentro, porque por fora eu estava tendo convulsão e tudo mais. E eu cheguei lá, tive uma infecção generalizada. Foi bactéria para minha corrente sanguínea, enfim, tive parada cardíaca, tive tudo sem imaginar naquele momento. E eu voltei, assim, eu tive um encontro com Deus naquele momento. Eu sinto que eu morri e vivi de novo, de verdade, assim. O pessoal fala que vê luz, não sei o quê, eu realmente vi. Eu não acreditava que isso podia existir, que eu vou ver luz. Não, a gente acha que isso não existe, né? Mas eu realmente vi uma luz muito forte. Eu não vi Deus pessoalmente, assim, mas eu tive foi tudo muito branco, foi tudo muito claro na minha mente, sabe? Não foi nada, eu não lembro muito bem, eu lembro de tudo, eu lembro exatamente como foi. E não era para eu lembrar, né? Porque eu tava em parada cardíaca, enfim, foi um momento muito forte, muito forte. Depois disso, que eu comecei a ter uma ligação mais forte ainda. A minha mãe sempre foi muito devota à Nossa Senhora Aparecida, assim. Ela não chegou a fazer uma promessa, mas ela sempre foi muito devota. E assim, no momento que a gente descobriu, isso ela conta pra mim, eu não lembro, foi no dia que a gente descobriu. No banheiro de onde a gente estava fazendo exame, ela me entregou, assim. Ela falou, mãe, você é mãe, você entende o que eu estou passando, você já viu o sofrimento de um filho seu. Então você sabe o que eu estou passando agora, então eu estou entregando a minha filha nas suas mãos agora, nesse momento. Eu não tenho capacidade nenhuma de fazer nada por ela agora. Só você interceder e tudo mais. E aí ela falou que tem muita vontade de me levar no santuário de Nossa Senhora Aparecida pra gente agradecer tudo isso que aconteceu. Não, a minha cura foi totalmente Deus, assim. Porque eu passei por um tratamento médico normal, de científico e tudo mais. Só que assim,
eu acho que o nosso psicológico manda em tudo, sabe? Tudo. A minha médica mesmo falou que se não fosse o meu psicológico forte como estava, eu não aguentaria o tratamento. Eu recebi tanta oração, que eu não tenho ideia. E não só de igreja católica, fizeram novena, todo tipo de igreja estava rezando por mim, colocava o meu nome nas intenções e foi muito forte, assim, e eu sentia isso entrando em mim, essa força. Então, assim, eu acho que realmente foi isso que me fez resistir ao tratamento, sabe? Olha, eu tenho costume de citar a frase de um filme que eu vi bem no início, que fala assim, não precisa ser fácil, só precisa ser possível. Então, assim, eu acho que eu me agarrei muito nisso. Se for possível, corre atrás, tem tratamento. Câncer não é uma sentença de morte. Câncer não é... Você não precisa se desesperar porque você tem uma doença nesse nível. Corre atrás, procura saber o nível que você tem de possibilidade de vencer. Se o seu médico falar que não é possível, eu acredito que é possível sim. Eu acho que isso é essencial em todo tratamento. É muito bonito ver um testemunho como este, não é mesmo? Que sirva de exemplo para você que está passando por alguma dificuldade. E lembre-se, Deus nunca nos desampara, Ele é sempre conosco. E você que tem uma história bonita de fé, envie um e-mail para nós no minhahistoriadefé@tvhorizonte.com.br. Até o próximo programa.